Aguardar o pessoal chegar aqui, a gente começar mais uma live com uma parceria maravilhosa do meu querido amigo. Bom dia, amores que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Ai, meu Deus. Tô trocando a cor dos olhos aqui, ó, que beleza, gente. Ah, esse filtro é maravilhoso, gente. Eu amo esse filtro. Acho ele incrível. Eu tô achando que tá um pouquinho escuro aqui. Eu acho que eu vou pegar o meu fone, gente, que eu acho que fica melhor em parceria. Pera aí. Quando a gente faz live com convidado é sempre legal. Pessoal, me sinaliza aí, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de receber mais uma vez aqui o Amir, esse querido amigo, que é um profissional maravilhoso, que tem conhecimentos incríveis. E hoje ele vai trazer pra gente um assunto muito legal, que é sobre as Yoni Eggs, que é um... Ai, que bom, obrigada, Fê. Que é um assunto que as pessoas me perguntam muito, né? Principalmente as meninas, claro, e eu não tenho tanto conhecimento. Na verdade, eu comecei a adquirir mais conhecimento desde que eu passei numa consulta com a Amir, que eu fiz o meu mapa, a Revolução Solar, né? Desse meu ano agora. E aí o Amir falou pra mim, me sugeriu que eu usasse, né? As Yoni Eggs, e aí eu falei, bom, me explica melhor porque eu não tenho muito conhecimento, né? E inclusive ele me passou uma aula dele maravilhosa. E aí eu fiz esse convite agora. Oi, amores, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E aí já tô esperando aqui o Amir solicitar a, a nossa conversa em dupla aqui. Aí a gente já vai começar. E aí, bom, sabe como é que é, né, Amir? O pessoal ama o seu trabalho com astrologia e ontem algumas pessoas já vieram me perguntar se você também ia falar alguma coisa da lua cheia. Então, se o Amir sentir aí no coração dele e achar que dá tempo, a gente vai pedir uma palhinha aí pra ele pra falar de repente de algum André Luiz, meu lindo. Sejam todos bem-vindos, amores. Bom dia pra todos. E aí, Amir, se você sentir no coração e quiser dar alguma dica pra gente dessa lua cheia, algum ritual legal pra fazer, com certeza é sempre muito bem-vindo as suas dicas astrológicas, que aliás é um tema que todo mundo ama, né? É impressionante isso, eu acho muito gostoso. É realmente um tema muito legal, porque as pessoas cada vez mais elas estão. Peraí que eu vou te chamar. Cada vez mais as pessoas elas suas vidas, então elas ficam cada vez mais curiosas mesmo, né, com esse tema. Mas o nosso tema principal hoje, pessoal, são as Yoni Eggs. Amir, meu Olá, querido, seja muito bem-vindo. gratidão. Bom, me fale aí se tá dando para ouvir, porque eu tô sem fone, né? Não sei se vai ter eco, se vai estar Eu tranquilo. Tá tranquilo aí para todo tô mundo? te, eu tô te ouvindo super bem, pessoal. Dá um toque aí pra gente, se vocês ouvem, tanto a mim quanto a Amir, e também se tá a configuração das telinhas estão certas, né? Porque às vezes entra alguém fica torto. O Amir para mim tá ótimo Se tá normal, tá aparecendo aqui. normal. Eu prefiro fazer sem fone de ouvido, então, por conta da minha gambiarra aqui pro celular. Então, se tá todo mundo ouvindo bem, se não tem eco, arro, gratidão. Salve a live para o Instagram, aí com a Tamara, né? A Tamara que é host, ela que vai salvar, mas ela vai salvar, colocar no YouTube, tudo, né? Isso, querido, eu sempre faço isso, pessoal. Eu salvo, deixo aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. E aí também o Amir, ele compartilha com o pessoal que segue ele, com todos vocês.
Amir, gratidão por aceitar mais uma vez meu convite. É sempre muito legal ter você aqui. A nossa primeira live foi um sucesso, todo mundo adorou. O pessoal ficou me pedindo live com você, que você, além de ter um conhecimento maravilhoso, é muito querido, né? Ah, gratidão, muita gratidão. Você está toda brilhosa aí, né? O filtro de brilhos, coisa bonita. Eu vou Ai, sentir não um ficou pouquinho aqui, legal? né? Eu tô normal aqui, né? Tô do meu jeitão mesmo. E estamos fazendo essa live com a presença ilustre da Imperatriz, tá? Trazer aqui para vocês, porque hoje eu tirei, né? Senti de tirar por conta dessa lua que está fortíssima, e realmente saiu a Imperatriz, já compartilhei lá com a galera do Telegram tudo. Esse ator maravilhoso que Eu fala vi. sobre manifestação, ó. Você viu também? Eu sei que você também trabalha com o tarô, né? Você também segue a mesma linha que eu, que é o tarô terapêutico, que é o tarô mais pro autoconhecimento. Então estamos na presença ilustre do feminino da Imperatriz, que ela saiu, né? A sincronicidade trouxe ela. E o assunto de hoje ele é bem feminino, né? É muito para a gente trabalhar essa energia do Muito. feminino. Aí eu não sei como é que você quer fazer, porque a gente já tinha uma série de perguntas, né? Que eu até estou com o seu Instagram, o seu WhatsApp aqui aberto, a gente pode seguir com ela. Certamente posso falar da Lua, sim. Estou com o programa de astrologia aberto aqui também. Deixa eu colocar ele já para a Lua cheia, que é amanhã, né? Já vai acontecer amanhã. Amanhã não, é hoje. Hoje já foi, na verdade, olha só. É porque era É, dia já 2, foi mas entre ontem e hoje. já foi hoje, É. tá rolando a lua cheia, então a gente pode falar também, embora talvez eu faça uma live, enfim, um áudio, mas a gente pode falar. Então estamos aí, a gente pode começar nosso Eu, assunto. eu tenho uma sugestão. A Uhum. minha sugestão é que a gente comece com o nosso assunto principal e aí no final você dá uma palhinha sobre o tema. Pode falar da Imperatriz se você quiser, ou se você já tiver programado para falar agora, mas falar dessa influência dessa lua cheia em peixes. E aí já aproveita e já convida o pessoal para a tua live mais tarde. O que você acha? Perfeito, bora lá. Então bora começar o assunto principal de hoje. Eu também estou com o meu, eu tenho aquela aula que eu fiz, tô com ela aberta aqui, né? Porque de repente eu posso consultar alguma coisa. Então, eu não sei, você quer ir perguntando, Pode. você quer ir falando alguma coisa? Tamo aí junto para começar. Para quem não Ah, sabe, não vamos. é isso aqui, né? Não sei se você está com os seus aí para mostrar, mas eu pelo menos estou com um deles aqui para A mostrar. minha a minha vai chegar sexta-feira. Eu comprei por conta do Amir ter falado para mim, eu me encorajei, né? E aí uma aluna muito querida que está vindo para o retiro na sexta-feira vai trazer para mim uma de Jade, mas a minha não chegou ainda não. Ah, que legal. Olha, de Jade aí, já vai começar bem. Não, você falou para mim que tinha que ser de Jade, então eu missão dada é missão cumprida. Não é que tem que Eu ser, sou né? A gente vai falar obediente. sobre isso, mas ele é o mais tradicional dentro da linha, né, da Isso. alquimia, da linha do taoísmo, mas tem várias pedras que a gente pode utilizar. Mas quer começar? Vamos fazer aquela sequência de perguntas, então, para a gente Vamos. ir Isso, explorando? vamos fazer, pessoal. Pessoal, eu já fiz umas perguntas para o Amir, que na verdade são perguntas minhas, mas que eu tenho certeza que são de todas as pessoas que têm interesse no assunto, né? Então, Amir, manda bala aí, pode seguir as Beleza. perguntas e vamos que vamos. Então, a primeira pergunta, que na verdade é uma coisa frequente, né? Na verdade, acho que realmente é pergunta de todo mundo, por isso que você está trazendo, o que você deve receber das suas alunas, né, clientes, o que são os Yoni Eggs, né? O que, que seria isso, né, que é chamado de Yoni Eggs. Então, novamente, eu vou mostrar aqui, para quem nunca viu, por um acaso, né? É isso daqui. Basicamente, a gente está unindo, né? A gente, tanto eu quanto a Tamara, todo mundo já deve saber que a gente trabalha com cristais, com a litoterapia, né? A gente fez até a mesma formação, que é a angelicalizante, e outros conhecimentos também que a gente vai agregando e vai trazendo. Então, quando a gente fala de Ioni Eggs, é uma união linda, né, das medicinas, dos cristais, né? Então, quando a gente fala de Ioni Egg, ele é feito de pedra, ele é feito de cristais, e ele tem esse formatinho de ovo, né? Ele tem essa energia, né, esse formato, essa geometria sagrada do ovo. Então é bem interessante entender que o Yoni Egg ele já une a força da pedra, né, então a medicina da pedra que aí é aquela que a gente sempre fala, então o que uma cornalina traz, o que um jaspe vermelho traz, o que um quartzo verde traz, isso vai estar no cristal. Tem também a forma do cristal que traz uma geometria sagrada, e quando a gente fala do ovo, né, é uma grande geometria sagrada da criação, da fonte da vida, isso é muito forte. Você pode imaginar, né? A gente sempre fala de ovo, vai pensar nos pássaros, né? Que colocam aquele ovo e sai o bichinho de lá. Mas a gente também, né? Quando se fala de óvulos, ovários, tudo se remete à questão do ovo, né? Que seria a fonte da vida. Então ela traz esse formato, né? Que é um formato sagrado.
E não só formato de ovo, né? Tem alguns outros formatos que dá para utilizar também, mas quando a gente fala de Ioni Eggs, é realmente esse formato padrão. Por quê? Ioni, em sânscrito, seria relativo à vagina, né? Que é chamado de vagina. E é muito interessante falar que essa tradução dos Ioni Eggs, que a gente vai ver, tem a pergunta aqui de onde vem, né? Vem muito da antiguidade. Né? É algo que está sendo retomado agora. Dizem, né, eu também faço muitas pesquisas e vejo aí outras pessoas falando, dizem que é uma febre nos Estados Unidos, né, que é chamado de ovoterapia, ou ioniterapia, ou vaginoterapia, enfim, mas que tem a ver com o uso dos ovinhos. Só que ela é milenária, é muito, muito antigo. Né? O mais tradicional que a gente pega aí, que é fácil encontrar a origem do Ioni Egg, vem do taoísmo. Né? Eu até trago esse livro aqui, que vale a pena todo mundo conhecer. Ele se chama aí A Cura do Amor pelo Tao, né, que é do Mantak Chia. O Mantak Chia, ele realmente ele tem muitos e muitos livros, né, ele tem dezenas, talvez centenas de livros, se você procurar aí. Ele fala muito sobre o taoísmo, e é muito interessante porque o taoísmo que ele fala abarca o xamanismo, abarca a astrologia, toda a parte da sexualidade, toda a parte da Uau! cura. Tem muitos e muitos livros, principalmente em inglês, né? Se você pesquisar ali na Amazon, no Kindle, você vai encontrar muita coisa. Mas esse livro em específico, ele vai falar muito sobre a questão da energia feminina, né? O ring light está refletindo aqui, mas tudo bem, né? Dá para ver a cura da amor pelo tal. E ele tem um capítulo específico que fala sobre os exercícios com o ovo, né? Então ele até tem esse capítulo específico falando sobre a ovoterapia. Mas, né, a gente tem aí relatos de que, bom, tem muito que vem do México, né, e aí pode pegar até os povos antigos do México, daí é muito conhecido o ovo de obsidiana, né, que o pessoal da litoterapia tem um certo pé atrás com a obsidiana, mas ela é muito tradicional em ovos também, principalmente para a galera que vem lá do México. Hoje também pesquisando mais, que eu estou sempre, né, pesquisando, sempre estudando, eu ouvi falar até de origens do Egito, né, porque até chamado de ovo de Osíris, é bem interessante. Nossa, faz muito Obviamente, sentido. na Índia também, né? Porque na Índia que vem do Tantra, que vem toda essa sabedoria. No Tantra também se usa muitas gemas, cristais, né? Astrologia védica. Todo o povo antigo usava cristais, como a gente bem sabe. E os Ioni Eggs, Sim. eles são usando os cristais para trabalhar principalmente a energia sexual. Eles trazem muito essa questão de trabalhar a energia sexual. Então, o que são os Ioni Eggs? São esses ovinhos, né? Então, Ioni seria a vagina em sânscrito, eggs em inglês seria ovos. Né? Então, seria os ovos que se introduz na vagina e faz um trabalho ali de terapia. De onde eles vêm? Como eu falei, o tradicional que a gente encontra mais, vem do taoísmo, né? Que é uma prática que as chamadas tigresas brancas utilizavam, né? Que eram as mulheres, porque na antiguidade, sempre a mulher ela foi uma grande iniciadora sexual. A mulher ela tem esse poder. Né? A mulher, ela, Sim. pelo Tantra, ela está mais evoluída no sentido de. Dizem que a Kundalini da mulher está no segundo chakra, né? Está ali no Swadhisthana. E o do homem está no primeiro, no Muladhara. Então o homem ele tende a lidar mais com o chakra da matéria e a mulher ela estaria um passo acima. Então as mulheres elas sempre cultivavam muito essa energia, elas sempre realmente trabalhavam muito essa energia sexual até para iniciar os homens nesse sentido. Eu acho que você está vendo os comentários aí, depois se quiser ir juntando alguns para poder falar. Então de onde eles vêm? Vem da antiguidade. Na China antiga, né, se valorizava muito a questão da energia sexual, porque tem um conceito na medicina tradicional chinesa chamado Jing. Não sei se todo mundo já ouviu falar. O Jing seria aquela energia ancestral que a gente recebe dos nossos pais, antepassados e assim por diante. Ela fica armazenada nos rins. Então, os rins, para a medicina chinesa, é muito importante, né, uma fonte de energia. E Energia vital, né? a energia vital, ele tende a ser gasto, né? Então, principalmente quando a pessoa tem uma vida que ela não repõe, ela não usa muito bem o Qi, por isso que se tem aí o Qigong, né, que é o Tai Chi Chuan e toda aquela energia de você puxar o Qi do universo para poder Que o, utilizar essa que o energia. André trabalha, né? Meu marido, que aliás eu achei super interessante essa conexão, porque o André estuda o tal, né? E eu falei, gente, quando eu vi que as iones e eggs vinham do tal, eu falei, nossa, precisamos estudar isso profundamente. Exatamente, porque Faz o, sentido, né? o Qi, né, o Qigong, o Tai Chi Chuan, é você pegar esse Qi do universo e poder utilizar. Como a maioria das pessoas não fazem isso, elas não utilizam esse Qi, elas não têm essa prática do cultivo, tende a desgastar o Jing. Né? E aí, conforme o Jing vai desgastando, imagina um tanque de combustível que vai diminuindo, 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 a pessoa vai envelhecendo. Então, os taoístas, os antigos taoístas, eles cultivavam muito essa questão da saúde, de você trabalhar saúde, longevidade e assim por diante. E isso passa pela energia sexual. Né? Então, os Ioni Eggs, eu vou até trazer um trecho aqui. Pode falar, quer falar alguma coisa?
Posso te fazer uma pergunta? Isso tem a ver com. Porque o pessoal fala bastante que para o homem, quanto mais ele ejacula, né, no orgasmo dele, que ele ejacula, mais ele perde essa energia. Tem a ver com isso? Tem, tem. Tanto que no taoísmo, no Tantra, como eu posso dizer, se recomenda não ejacular demais, né? Que até as idades que você tem, a quantidade de ejaculação que você pode fazer por semana. Porque é fato, né? Até a gente percebe que fisicamente a gente perde o zinco, né? O zinco que pedras pretas trazem o zinco pra gente, né? Pedras pretas repõem o zinco. Uhum. Então tem a ver com isso também. Então olha só o que ele traz aqui, ó. O uso de um ovo de pedra para fortalecer a vagina é um método que se desenvolveu na China antiga. Não só na China, mas em várias outras tradições. México, Índia, assim por diante. Originalmente, entretanto, os exercícios com ovo de levantamento de peso vaginal eram implementados para fortalecer a saúde, tanto física quanto espiritual. Uma vez que esses exercícios proporcionam mais força ao músculo Ti, para elevar a energia sexual por dentro e para cima do corpo, onde ela é transformada em energia sexual superior. Tem a ver com o Kundalini, né? Essa energia de Kundalini, que na China não é chamada de Kundalini, na Índia que é chamada, mas é trabalhar essa Uhum. musculatura, né? Do períneo, que é chamado hoje de períneo, enfim, da parte pélvica, né? Então, esses exercícios, Sim. como utilizar, né? Como que é utilizado? É como se fosse um fortalecimento mesmo. Né? Você coloca, vamos falar como usar agora, você introduz o ovinho, né? Geralmente se introduz com a parte larga, né? Você coloca ele na parte larga, mas Ah, assim, muito importante essa é, informação, porque eu já ia fazer o contrário. mas eu diria assim, né? São algumas recomendações, mas não é que tem que ser, né? Se você introduzir do outro jeito, vai dar errado. É uma coisa que, Sim, não é que tá errado, né? Mas geralmente é faz recomendado. sentido, né? Porque faz sentido porque a parte mais larga vai estar em contato ali com o útero, fazendo a massagem e tudo mais, Exatamente. né? Eu Na imagino que verdade, é o isso. ovinho, ele vai percorrer, a ideia dele é que ele percorra toda a parte, né, toda a parede vaginal ali, todo o canal lá dentro. Uhum. Então, tanto que tem três tamanhos de ovos, tradicionalmente, tem o ovo menor, né, o ovo pequeno, o médio e o maior. E é uma coisa que o pessoal fala, não, mas o maior é mais avançado. Não, o maior, ele é para iniciante, né? O mais avançado é o menor. Por quê? Porque ele vai depender do músculo, né, do músculo vaginal para você poder ir trabalhando ele. Então, o que acontece? Como utilizar, né? Você introduz, só que o ideal é ter um ritual para isso. É sempre interessante fazer um Ah, ritual. No taoísmo, né, se fala muito de você cultivar a energia sexual, então começa com uma massagem dos seios, para poder ir subindo o ti. Né? Obviamente, isso vai trazer uma excitação, isso vai trazer a lubrificação. A própria lubrificação da vagina facilita você introduzir o ovo. Colocou o ovinho lá, aí tem sim. algumas coisas que pode ser feito. Né? Tem mulher que coloca e deixa. Deixa ele lá porque o próprio cristal vai estar trazendo a medicina dele. Então, por exemplo, esse aqui é uma cornalina. A gente sabe da maravilha que a cornalina é para o chakra swadhisthana, né, para o chakra sexual e para tudo que todas as coisas estão Maravilhoso. atrás. Só que a diferença é que ela vai estar em contato direto com aqueles pontos de reflexologia da vagina, que tem, entendeu? O nosso corpo sempre tem aquele conceito de macrocosmo e microcosmo. A gente sabe que na orelha, por exemplo, tem todos os órgãos do nosso corpo, né? Na mão, no Nos pé, e assim por pés, diante. nas mãos. E dentro da Ioni também, né, tem os pontos de reflexologia de todos os órgãos. Inclusive, é um trabalho, sempre o nosso trabalho de magia é muito mental. Então tem sim a opção de você colocar o ovinho e deixar ele ali trabalhando, tem mulher que dorme com ele, né, deixa ali no dia a dia, mas eu acho que o mais forte seria você colocar e realmente fazer um ritual. O ritual que envolve o quê? Tanto os exercícios, né, e aí na parte do taoísmo se recomenda aquela posição que o seu marido deve saber do cavalo, né, aquela coisa da montanha, de você estar enraizada e você ir puxando, né, ir reconhecendo esse músculo e trazendo energia para ele, e também começa a envolver a visualização dos órgãos. Porque imagina, o ovinho ele vai estar tocando uma parte da Yoni que tem contato com os rins. Então você pode visualizar aquela energia dos rins e com os rins você puxa aquela energia para o órgão. Aí passa pelo pulmão, coração e assim por diante. Então realmente é uma coisa muito, como posso dizer, é um ritual maravilhoso que pode ser feito. E por que que ele é importante, né? Vamos dizer assim, não sei se tinha, acho que não tinha aqui a pergunta específica, mas tem aqui, por exemplo, quando usar. Por que que ele é importante? Porque justamente essa parte da sexualidade é uma parte que ficou meio que deixada de lado ou bloqueada pela nossa sociedade. Né? Então a gente tem aí
nosso histórico, lembra, os povos antigos, todos eles cultivavam muita energia sexual, era natural, não era tabu, né? Claro, Então, é a energia da criação, né? É uma energia maravilhosa, tem muita luz, tem muita força e realizadora também, né? exatamente. É a Imperatriz, né? Que tá a Imperatriz para ser a nossa testemunha disso. Então é uma área que ficou muito bloqueada. Então imagina, a antiguidade, 5 mil anos, né, atrás, isso era muito normal, isso era muito trabalhado, muito cultivado, porém, quando chegou o patriarcado, isso foi meio que virou um tabu. Então virou aquela coisa do tipo, é feio, é pecado até hoje. Ó, no meu Instagram, geralmente quem me segue já são pessoas que, vamos dizer assim, elas são buscadoras, elas já têm vamos dizer assim, um período de autoconhecimento que elas fazem, né? Só que ainda assim, quando eu pergunto o que ela pensa da energia sexual, muitas pessoas vem ainda com crenças limitantes, que aí vem dos pais, das avós, enfim, de bloqueios que vão sendo feitos. Então, com isso, o que acontece? É muitas pessoas, mulheres principalmente, é meio que essa área fica esquecida. Né? Essa é uma área que não dá uma atenção para ela, uma área que fica meio que a parte do corpo. Então, eu diria que a primeira coisa, quando você coloca um yin yang, a sua consciência vai para aquela parte do corpo. Né? O cristal vai estar Sim, chamando. isso é o mais importante, né, Amir? É a Exatamente. consciência, né? A atenção que a gente está dando para aquela energia, para aquela questão, né? Exatamente. Como diz na PNL, né? A energia flui para onde está a atenção. Então, quando você coloca um ovinho ali, é como se a energia, a sua consciência fosse para aquela área. Obviamente, o sangue também vai para aquela área, né? É só você parar para pensar. Quando você começa a pensar na sua mão, o sangue vai para ela, ela fica vermelha. Por isso que no reiki a mão esquenta e assim por diante. Então começa a ter a consciência. Né? A consciência começa a ir para aquele local. E, obviamente, você começa a sentir ele, você começa a trabalhar. E quando você começa a fazer os exercícios, que aí envolve também a coisa do pompoarismo, né? Porque o pompoarismo, acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar, que são os exercícios, né, para fortalecer a região pélvica, a vagina. Eles são muito utilizados também como eu posso dizer, acessórios, né, aquelas bolinhas, os pezinhos e assim por diante. Só que aqui a gente vai estar unindo, fazendo um acessório totalmente, né, natural da Mãe Terra, que traz por si uma medicina. Então a questão dos ovinhos, por exemplo, o maior ele é mais pesado, mas ele é mais fácil de você lidar com ele é mais fácil de você segurar. O menor, por mais que ele Imagina. seja mais leve, você vai ter que fortalecer, você vai ter que apertar mais o músculo da vagina para você poder segurar ele e movimentar ele e ir movimentando ele. E aí entra aquela questão, né? Você vai estar colocando a sua consciência, você vai estar colocando mais sangue, mais energia para aquela região. É como se aquela região acordasse, né? É como se ela despertasse e você começa a sentir ela. Hoje mesmo eu ouvi um vídeo de uma mulher falando que ela se curou da endometriose com os ioniegs, né? Porque pela medicina não teria cura, teria aquela questão de ficar tomando os remédios tudo, mas ela fez um processo aí de 3 meses onde ela conseguiu trazer essa cura, regulamentar o fluxo menstrual dela tudo com os ioniegs e os Que cristais. lindo, Muito que legal. lindo. Amir, deixa eu só colocar um parênteses aqui para as meninas que não têm muito ainda, nunca fizeram esse exercício. Um exercício que é muito legal é aquele de você, quando vai fazer xixi, você segura um pouco o xixi, aí você solta. É um exercício bem básico para você começar a aprender a controlar essa musculatura da vagina. E aí, agora mesmo, todas nós podemos fazer esse exercício, né? De você segura como se você estivesse prendendo o xixi e aí você solta. É esse exercício que a gente tem que fazer para ter esse controle. Que, aliás, é muito legal a gente também, né, fazer isso na hora da relação sexual, né? Que além de ser prazeroso, a gente já também vai fortalecendo essa musculatura, que é muito boa para nossa saúde também, né, Amir? Com certeza. Isso aí, né, que é chamado de Kegel, né, aqueles exercícios, no yoga, no Tantra, são chamados de bandhas. Bandhas, que são as contrações. Então, por exemplo, Sim. quem pratica yoga talvez já tenha tido contato com um pranayama chamado Kumbhaka Pranayama, onde você inspira, né, traz o prana, e quando você expira, você contrai tudo. Né? Então você contrai ali a parte do órgão genital, contrai aqui a área do plexo solar e contrai aqui a parte do Vishuddha. Né? Para que isso? Né? Para que são essas contrações? Porque parte física e parte energética estão totalmente interligadas. Então, tanto aqui no taoísmo quanto no tantra, quando se fala de fortalecer esses músculos, é para quê? Para que você jogue a energia Kundalini para cima. Para que você jogue essa energia do Chi para cima. Para que se encontre com o chakra Sahasrara, ou o chakra da espiritualidade,
passe pelo coração e não fique só preso dentro do Muladhara. Tanto que, dentro do yoga, do Tantra, uma das posições que é o asana dos asanas é invertida, que é quando você fica de cabeça para baixo. Então, a invertida é para quê? Para que você pegue toda essa energia que está ali no chakra básico e facilite a descida dela para que chegue no coronário. Então, é muito interessante. Como usar, a gente já falou, então é importante ter esse ritual, é importante você levar sempre consciência, reconhecimento para esse local, né? Podem acontecer de vir aí emoções, lembranças, catarses, pode acontecer, principalmente se for obsidiana, a pedrinha, né, escolhida. Depois a gente vai falar quais cristais mais indicados, né? Tem a pergunta É. aqui. Podem vir Isso é catarses. super importante, né? Pessoal que tá aí, não sai, porque essa informação é importante, que não é qualquer cristal que pode usar. Exatamente. Isso daí, né, Amir, é uma atenção que a gente vai colocar especial aqui, porque não é qualquer cristal, tá bom? E aí depois eu vou te fazer outras perguntas que o pessoal tá fazendo aqui, tá? Beleza. Então aqui é aquela coisa, né? Quais cristais indicados? Dependendo do cristal, ele vai trazer uma medicina, ele vai trazer uma coisa. Se for obsidiana, a tendência é ter catarses, é ter situações na vida caóticas, que a gente sabe que a obsidiana ela traz muito isso. Mas se você tiver num processo de cura, se você tiver num processo de autoconhecimento, beleza. Mas o fato é, como são áreas que, inclusive pela sabedoria do Reich, né, eu estou até assistindo um documentário muito legal que eu achei no YouTube, do Reich, ele é um documentário todo em alemão, mas tem Legal. a legenda ali. Todo o nosso corpo ele armazena couraças, né, ele gera couraças que são memórias que ficam ali guardadas. E, obviamente, ali na Yoni podem ter muitas memórias guardadas. Que conforme o ovinho vai passando, vai pressionando, vai ali tocando aquelas áreas, aquelas memórias podem ser liberadas e vir à tona. Então podem vir lembranças, pode vir muito choro, pode vir uma série de coisas. Então a gente tem que entender que é uma terapia, literalmente é uma terapia. E é muito legal se você puder estar passando com alguém, se você puder ter alguém para poder trocar as coisas que estão vindo, porque realmente vai mexer bastante. Você está mexendo no corpo, está mexendo com uma área, eu acho que eu vi algum comentário aqui sobre área secreta, alguma coisa assim, porque é uma área que não costuma ser mexida, é uma área que fica ali meio que obscura, é uma área bem do escorpião, né, do signo do escorpião, que fica É, ali quietinha no canto dela, um tabu, ninguém olha, ninguém toca, principalmente quando a mulher recebeu uma educação muito repressora com relação a Yoni. Né? Falando aqui dessa pergunta, quais os cristais mais indicados? Então eu vou pegar, porque eu já fiz muito levantamento disso, né? Então tem muitos Yoni Eggs no mercado. O que eu vou trazer aqui para vocês? Né? Os cristais que são mais, né, os mais indicados, né, que são os mais seguros, vamos dizer assim. Por que seguro, né? Porque a gente sabe pela litoterapia que os cristais eles têm minerais ali, eles têm uma determinada porosidade e assim por diante. Então os cristais mais seguros, exato. primeiro, a jade, né, que como a gente falou, é a mais tradicional aí, vem lá do taoísmo, da China antiga. Tende a ser uma pedra um pouco mais cara, né? Se for uma pedra mais, a pedra verdadeira, bonitinha, tende a ser mais cara, mas ela é super recomendada. Uma que vai se ver muito, e assim, uma coisa meio que até surpreendentemente, nesse vídeo ele coloca a obsidiana, né? A obsidiana, por ela ser também muito Uhum. lisa, ela é uma pedra, como eu falei, muito utilizada no México. Só que a obsidiana, quando a gente fala sobre a litoterapia, tem que ter a questão de você entender, né, que ela pode trazer questões de caos na vida, isso é uma coisa importante. Quartzo, né, o quartzo, quando ele é natural, geralmente ele é uma boa pedra. Pode ser um quartzo rosa, pode ser um quartzo verde, um quartzo fumê, um quartzo, enfim. Os quartzos naturais é interessante. A maioria dos jaspe, né, pode ser utilizada. Então, o jaspe vermelho, por exemplo, é uma boa pedra, porque ela está ligada justamente à energia sexual, à Kundalini. Então, o jaspe vermelho é bem legal. A cornalina, como eu coloquei aqui, que é um quartzo laranja. Essas seriam as Uhum. mais seguras. E por quê? Né? Porque tem aquela questão tanto da pedra poder soltar alguma coisa, pela questão de toxicidade, a gente sabe muito bem sobre isso pela feitura dos elixires, né? Não é toda pedra que pode ir na água, obviamente. Então, dependendo da pedra que se colocar na água, ela pode reagir, ela pode soltar alguma substância ali Pode e dissolver, né? exatamente. Imagina que você está colocando na sua Ioni, que é um ambiente úmido, um ambiente quente, que tem ali até uma certa acidez e pode realmente reagir com a pedra. Então tem que tomar muito cuidado que não é toda pedra que pode ser colocada ali, mesmo que ela tenha formato de ovo, porque tem, porque lembre, isso aqui é uma geometria sagrada. Né? Assim como a gente compra, por exemplo, uma pedra em bolinha, uma pedra em quadrado, uma pedra. Isso aqui é uma geometria sagrada, que É, pode.
Eu tenho uma em alabastro, mas alabastro não é indicado para usar, Hum, né, Amir? Até hum. porque é muito porosa. E assim, tem que pensar que se a mulher ela fizer a escolha de colocar e ficar por mais de um dia, não é legal porque pode dar infecção. Então, eu É, acho que isso é um cuidado bem tem que tomar importante de cuidado. se Eu, tomar, por né? exemplo, tenho um ovo de selenita laranja, né, que ele traz a energia da geometria sagrada, tudo, mas a selenita é uma pedra que a gente sabe que literalmente se desfaz, né, dissolve, derrete na umidade. Então, esses seriam os mais indicados. Claro que tem muitas, muitas outras pedras. Então, assim, isso eu não vou falar todas aqui para a gente não ficar, de repente, né, um tempão Claro. na live. Quem quiser pode pesquisar mais. Mas qualquer pedra tingida já não é legal, por quê? Porque entra a parte do tingimento e a gente sabe que vai chumbo, né, para poder fixar aquela tinta na pedra. Super químico, né? Então fuja Muita de qualquer química, pedra né? Que pode tingida. intoxicar. Não é legal, não é legal. Aí umas outras pedras, por exemplo, que pode reagir, então não é muito interessante ter. Pedras que têm elementos que podem soltar um pouquinho, né? O que acontece? Geralmente o INEG ele vai ser bem polido, mas ainda assim envolve aquela questão, né? De repente, se você quiser mais segurança, se você quiser segurança total, são essas pedras, né? Então, os quartzos, a obsidiana, a jade, né? São as pedras do jaspe, as pedras mais indicadas, porque elas têm que ser de uma dureza, né? Que não tenha porosidade, né? Porque a porosidade vai dificultar a limpeza, né? E é muito importante você fazer uma boa limpeza. Então, como qualquer cristal, você recebeu o IONIAG, você vai ter que fazer uma boa limpeza física nela, vai fazer uma limpeza energética, vai fazer uma programação, uma consagração, é todo um item de magia, né? E aí, obviamente, se a pedra for porosa, pode ser mais difícil limpar, né? Então tem que tomar esse cuidado. Algumas pedrinhas, elas vêm com furo, né? E vêm com uma cordinha, porque aí já entra até, Ah, estão perguntando aqui. que aí já entra até Tem na. duas perguntas que. Eu tenho duas perguntas aqui, uma que fizeram e uma minha, tá? Então, antes da gente pular para a próxima pergunta. Então, aí é uma escolha de cada um, porque é a pergunta que foi aqui, né? E se ela ficar presa? Então, assim, aí a gente entende que, primeiro, o cristal ele tem uma inteligência. Então, eu diria que, se você colocou e ele ainda não quer sair, é porque, de repente, ele está trabalhando alguma coisa ali. Né? Imagina que o cristal Meu, e o ele tem uma vida. desespero. Hã? E o desespero de você querer tirar um negócio de dentro de você e não sair. Então, Tem que estar com muito controle emocional mesmo, muito seguro do que está fazendo, né? sim. Na verdade, a dica é a seguinte: primeiro, parte disso, como eu falei, o cristal pode estar querendo ficar ali mais um tempo para poder trabalhar, para poder fazer o trabalho dele, a medicina dele, ou pode ser a tensão, né? Se a mulher fica tensa, ela segura e aí ele não sai de jeito Sim. nenhum. Então o importante é sempre você ter o relaxamento. Só que a grande pergunta assim, ele não vai para lugar nenhum, né? Ele não tem como, ele vai Não ficar tem ali, como entrar, não tem subir, né? como. Não tem, Ele então, vai assim, sair, mas relaxa que ele vai sair. é só relaxar. Não tem como ele ir para outra parte do corpo, né? Enfim, ele vai ficar ali e vai ficar tranquilo ali. Aí tem aquelas duas situações. Eu falei, ele pode estar querendo trabalhar mais, ou você pode estar muito ansiosa, muito nervosa ali, e enrijecer os músculos e não deixa ele sair. Então, relaxa que ele sai. Mas tem uns cristais que tem a cordinha, tanto para a questão de segurança, né? De repente a mulher não tem essa tranquilidade, ela quer ter uma cordinha para ela poder puxar, né, caso ele não queira sair, né, e também para algumas mulheres que querem colocar peso, né, dá para colocar até peso e quer fazer uma musculação mesmo, né. Nesse livro mesmo ele mostra Uau, dos pezinhos, que que você pode colocar legal. pesos e virar uma maromba ali. Mas é aquela coisa, eu não acho que peso, para fazer uma academia, porque aliás, essa questão do Ah, ovo, na China era chamado de Kung Fu vaginal, para ter uma ideia. Olha aqui, ó, eu tô sabendo. Eu li sobre isso. pendura Eu um acho que pezinho. foi até na aula que você me passou, do Kung Fu É. vaginal. Achei incrível, gente. Você pendura o pezinho, e aí fica aquela coisa, é muito forte, é muito interessante Pra porque ir fazendo mesmo, né? isso, porque na hora da relação sexual, né, o lingam, né, que seria o pênis, em sânscrito também, ele também tem as áreas de reflexologia. Então, quando se encaixa ali, se encaixa perfeitamente, né, os pontos do rim, os pontos do fígado como eu posso dizer, pulmão, todas essas coisas. E quando a mulher tem aquela força para ir apertando, realmente uma coisa fica mágica, né? Então é muito interessante. Pode ter essa cordinha para poder fazer esse puxar. Só que a cordinha, ela vai ter aquele detalhe. Talvez a higienização fique um pouco mais complicada,
né? O que eu já ouvi falar que é melhor que seja uma cordinha de silicone, alguma coisa assim, que você consiga limpar direitinho. Porque Sim. eu acho que essa questão de infecção, a grande questão é se você não conseguir higienizar direito. Né? Se de repente ela É. tiver com alguma sujeirinha ali, alguma coisa, e aí fica lá dentro, pode gerar alguma questão aí que vai trazer alguma irritação, alguma coisa assim. Mas no geral, se você conseguir limpar direitinho, fazer aquela higienização, não teria problema nenhum. Né? É, Amir, deixa eu fazer duas perguntinhas aqui. Uma pode. foi uma pergunta que fizeram aqui, perguntando se poderia introduzir outro cristal não, desculpa, um cristal que não seja em formato de ovo. Então, sei lá, a pessoa comprou um cristal que está com um formato parecido, mas não é uma Ione Egg mesmo. Pode introduzir? Olha, assim, pode, não pode? Eu acho que a grande questão é se ele não vai ter nenhuma coisinha para atrapalhar ali, né? Porque a gente sabe que mesmo o cristal rolado, pode ser que ele tenha frestinhas. É que o formato do ovo, ele traz aquela questão da geometria sagrada, o Da que se geometria utiliza. sagrada. Quando a gente fala de rituais, né, então a gente fala sobre toda essa parte da magia. Então, o ovo ele traz essa energia, né, da vida, né, da fonte da vida. O que pode ser introduzido também, que geralmente se fala, é o chamado Shiva Lingam, né, que é essa pedrinha aqui, que não é exatamente um Ah, formato eu do ovo. tenho. Nossa, mas a minha é muito grande. Acho que a Né. minha não vai rolar. Eu tenho uma enorme. Nossa, eu não sabia que podia também. Você encontra aí pessoas que falam do Shiva Lingam, eu tenho até um pretinho aqui, que ele vai ter esse meio que formato, só que obviamente tem que tomar todo aquele cuidado, né, de ter aquela higienização, né, de poder fazer tudo direitinho, e tem bastões, né, de cristais. Então, assim, pode, Sim, só que a grande questão é que não vai ter o efeito do ovo, e que o ideal é que ele seja do muito, ovo. muito liso, porque imagina que você vai estar numa mucosa, né, então qualquer cantinho, qualquer quina que aquela pedra tem, ela pode machucar ali, pode ter um desconforto. Então, o que eu diria é que Eu sou chata, você sabe, né? Eu prefiro dizer assim, pessoal, não vamos inventar moda, né? eu, Quer fazer o negócio? Compra agora tem muita gente comercializando. Compra de uma loja séria, né? Que não vai ter nenhum tipo de falsificação, que não vai ser um cristal tingido e nem nada. E faz um negócio direito, né? Porque senão, eu sei acho. lá, eu acho que vira bagunça. Porque assim, o egg ele tende a ser mais caro, bem mais caro, obviamente. Né? Até porque a gente sabe que para se chegar no formato, tudo bonitinho, né? Envolve lá a pedra e tem perdas, assim por diante. Mas você não Sim. precisa ter todos, porque tem mulher que realmente eu tenho um cliente que compra Qualquer um, compra um. outra, ela quer ter todas as pedras. É legal, se você puder, é legal, obviamente. Mas não precisa. Se você tiver um único, né? Escolha um que te chama, fala, pô, eu gostei desse aqui, esse Eu aqui me escolhi a chamou, de Jade. e Eu trabalhe com escolhi a ele. Jade porque eu gostei, desculpa te cortar, mas é porque eu gostei muito da questão da tradição, né? Porque na China a Jade é um cristal muito tradicional. As mulheres, inclusive, quando elas casam, elas ganham joias de Jade. Eles têm o costume de dar Jade como símbolo de boa sorte. Então eu gostei dessa coisa do taoísmo e quis ir para uma linha mais tradicional. Então a minha escolhida foi a Jade. E aí, se você sentir depois e quiser comprar outra para trabalhar a energia da pedra, Sim. eu diria que vale mais a pena, em vez de, como você falou, né, inventar e falar, não quero colocar qualquer uma, pega uma, escolha um ovinho, invista nele e trabalhe ele direitinho. E as outras pedras que você quiser utilizar, você usa como litoterapia mesmo. Você tem a pedra rolada, você pode colocar em cima do chakra, você usa normalmente. Isso. Né? Só que o Exato, não precisa ovinho, esse introduzir, né? formato dele, ele tem um formato que realmente ele é todo feito para isso, né? Ele é bem lisinho, ele tem toda aquela coisa de trabalhar a geometria sagrada também. Né? E como é usado aí há mais de 5.000 anos, é uma coisa que já foi muito testada, né? Então não vai ter problema, né, de você realmente colocar esse ovo ali e ter alguma dificuldade. Agora, pedrinhas roladas comuns por aí, pelo menos eu não sei de tradição que usa isso. Né, usa qualquer pedra, eles usam realmente nesse formato muito bem polido. Deixa eu ver, que mais que você... Deixa eu te fazer mais uma pergunta, então, agora. Essa pergunta é minha, tá? Porque teve uma pessoa aqui que falou sobre que tem um egg de quartzo translúcido, provavelmente, né? Pelo que ela falou, eu entendi isso. É, Na litoterapia, a gente não indica o translúcido quando a pessoa está com um desequilíbrio, principalmente físico, de doença,
porque o cristal translúcido, ele é um amplificador. Então, queria saber a sua opinião em relação ao uso de uma Ioni Egg de quartzo translúcido para uma mulher que está ali trabalhando alguma cura, né, física mesmo, né, como você disse, da endometriose. Não, eu acho que não seria indicado. Qual a Então, sua opinião? é aquela coisa, a gente tem que lembrar, e justamente essa noite eu inventei de dormir com esse cristal. Cadê que eu dormi? Não dormi. Né? Ele realmente ele amplifica muito. Então, Amplia, assim, né? é aquela coisa. Aí vai muito. Explode o cabeção. É, acho que assim, para cura, né? Quando a gente fala de cura, geralmente o quartzo verde ele é o mais indicado por conta dessa questão de cura, tudo. Mas a gente tem que lembrar isso. O quartzo translúcido ele é um grande amplificador, ele é um Júpiter, né? Ele vai amplificar tudo. Aí é aquela coisa, se tiver algum desequilíbrio, pode ser que esse desequilíbrio, né, gere também uma catarse, aquela coisa. Mas o que eu diria também é aquela coisa, né? Tudo tem que ser feito com muita consciência. Então, se você vai fazer esse trabalho, se você vai colocar lá o ovinho, lembra de estar numa meditação, num ritual, perceba o seu corpo, perceba, né, o que está vindo para você, que sentimento que está vindo, e qualquer coisa você vai lá também e para. Né? É muito importante você ter essa sensação do corpo, né? Mas o quartzo translúcido é aquela coisa, ele amplifica tudo. Então, claro que geralmente pela litoterapia, né, pelo esse estudo, o mais recomendado é que você esteja num equilíbrio bacana, né, e queira amplificar essa energia. Se tem algum desequilíbrio, se tem alguma coisa que não está legal para ser trabalhada, né, pode ser que ele amplifique isso. E aí é aquela coisa, tem que saber lidar com tudo que vier. Né? Mas por isso que, por exemplo, o jade ele é super tradicional porque ele é verde, né? Ele é aquela pedrinha verde que traz o equilíbrio, a ligação com o coração, aquela coisa muito mais tranquila. Então, Sim. aquela coisa. Para quem quiser utilizar, porque eu sou aquariano, né? Então eu sou uma coisa meio que tipo, meu, sem para testar. Tem. Mas sempre com muita consciência, né? Em compensação, eu tenho muitos planetas em Virgem, o que me fazem assim, tipo, vamos com calma, vamos devagarinho aí. É, Teve uma pergunta aqui do Rodrigo, se só as mulheres podem usar, se os homens podem fazer algum tipo de utilização desses assim, eggs, desses o, ovos. o homem vai utilizar o egg pela meditação, pela parte da geometria sagrada, né? Porque não tem onde ele colocar atrás, nem pensar. Né? Nunca coloque nada lá atrás, Jamais, né? porque não é o caminho. Então, Nunca coloque nada lá atrás, é é, ótimo. ali você sabe né, que dá ruim, não é a coisa feita para se colocar coisa lá atrás, porque quantas e quantas pessoas né, vão parar no médico aí para tirar a coisa que colocou ali. Então o homem ele vai Pelo utilizar, amor de Deus, gente. ele pode utilizar, por exemplo, até se ele quiser fazer uma massagem, alguma ligação assim, mas o homem não tem né, onde introduzir, não tem uma ioni para introduzir. Então o que eu recomendaria do homem é realmente utilizar o Shiva Lingam, né, e se conectar com a energia de Shiva, né, como numa meditação. Né? E você pode até fazer no processo de orgasmo, no processo né, da sexualidade, utilizar a energia, mas não vai ser dentro, né, vai ser fora. Até porque, pela natureza, o órgão do homem é para fora, então não tem como você colocar nada dentro. A mulher ela tem a questão do útero, do acolhimento, né, como diz a imperatriz aqui, essa coisa de acolher, né, de estar ali segurando dentro, então a mulher tem. O homem faria realmente na questão de meditação mesmo, de você poder se conectar e, obviamente, se você sentar com o Shiva Lingam para meditar, você vai coloca ali no Shiva Mudra, né? Já entra na posição de Shiva, deixa ele ali na mão, ele vai estar na altura da região ali, do genital, tudo, e você pode trabalhar totalmente, porque grande parte do trabalho da meditação é visualização. Então você visualiza aquela energia né, Sim. do prana circulando pelo seu corpo, de Kundalini despertando, e aí você trabalha assim, porque não tem, né? Pela natureza, não tem onde você colocar o Yoni Egg. Então você pode utilizar pela geometria sagrada, como eu utilizo. Né? Por exemplo, aqui, pô, imagina que eu estou num processo criativo, eu quero criar alguma coisa, que inclusive é o que saiu, a Imperatriz, né, para mim hoje, falando sobre isso, eu fui fazer uma meditação com o cachimbo com o Yoni Egg. Então, assim, é como se eu estivesse colocando aqui, Perfeito. nesse ovinho, aquilo que eu quero criar no universo. Né? E é um processo mental, como diz a lei hermética, né? Lei do mentalismo, tudo é mental. A gente vai criando tudo na mente. Temos alguma Sim. pergunta aqui? Amir, depois eu vou falar, eu tenho uma pergunta aqui importante do Gil, mas antes deixa eu só falar uma coisa. O André, depois, quando eu colocar a nossa live, tanto no IGTV quanto no YouTube, eu vou colocar o livro, o nome do livro que o Amir passou aqui pra gente, que eu acho super legal, e também eu vou indicar um livro que o André
ele já leu e ele lê tal, de uns exercícios muito legais para os homens, né? Isso. Para controlar essa questão da ejaculação, né? Ter o orgasmo, mas sem ejaculação, que é um livro do taoísmo, Sim, sim. né? E aí eu acho que casa legal com esse nosso assunto. Também fala da mulher lá. E Sim. aí essa pergunta do DIU eu achei super legal, porque eu também tenho DIU de cobre. Tem alguma restrição o uso das Ion Eggs? Então, o ideal seria não utilizar. Você tem o DIU? O ideal seria não utilizar Eu tenho DIU internamente. de cobre. Eu tenho DIU de cobre. Porque eu até coloquei aqui na aula, né? Não utilizar internamente se tiver DIU. Pode ser uma questão de superproteção, mas não utilizar internamente, porque a mulher também pode utilizar fora, né? Ela pode utilizar fazendo massagem, Tá. tudo. Mas aí tem que tomar mais cuidado. Com o DIU ideal não, né? Não utilizar durante a menstruação, porque na menstruação tem que sair, né, o líquido lá, o sangue menstrual. Então, se você tiver um ovinho lá, ele pode estar apertando. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Né? O ideal seria não utilizar, mas aí você tem o de cobre. Não sei, não tem diferença de cobre ou de outro? Porque pela A pesquisa. diferença do de cobre é porque o DIU, que é o Mirena, ele libera os hormônios, né? Ele libera lá para, na verdade, a gente não ovular. O DIU de cobre, ele não tem nenhuma química, ele não libera nada. Ele só, na verdade, deixa o útero inóspito para o espermatozoide. Sim. Eu E... acho que a questão é Mas assim. tô pra tirar em Eu acho alguns que a questão é tempos aí, assim, como o provavelmente. ovinho ele vai estar se mexendo lá dentro, né? Ele pode estar esbarrando, É, né? faz muito sentido. Esse que é o problema. Acho Faz que muito sentido. o grande problema é que, de repente, pô, você está ali, ele esbarrou, não sei se tira do lugar ou alguma coisa que pode acontecer. Então, assim, pela recomendação, o ideal Gente, seria não. eu tinha esquecido que eu usava DIU. Sinceramente, na hora que a Gabi perguntou agora aqui, é um negócio que eu já pus há tantos anos, porque pode ficar 10 anos o DIU de cobre, né? Aí na hora que a Gabi falou do DIU, né, eu fiquei pensando, mas eu não me coloquei nesse lugar. Aí agora é pouco que caiu minha ficha. Nossa, eu tenho DIU. É, Gente, eu sou muito pisciana nessas horas, né? Fala a verdade. mas aí, de repente, você já dá para tirar, né? E aí que tá, né? Tanto no Tantra quanto no Taoísmo, né, o grande método de contracepção que eles utilizam é a questão da não ejaculação, né? Claro que aí vão falar, meu, mas é perigoso, não sei o quê. Obviamente, se você não quer de jeito nenhum ter um filho, você vai ter que usar outros métodos. Mas pelo taoísmo, como tem esse controle, né, da ejaculação, é uma forma de se controlar também a concepção, não engravidar. Mas aí o ideal é você poder, se você vai tirar, para utilizar. Mas, como eu falei, pode ser utilizado por fora também. Por quê? Em toda a Sim. região da Ioni, ela tem os pontos, né, os pontos de reflexologia. Então vamos supor, pô, não consigo colocar dentro por questão, por estar menstruada, porque tem o DIU, ou porque está com alguma questão ali dentro. Você pode pegar esse ovinho e você pode ir massageando com o ovinho na parte de fora. Né, porque tem vários músculos ali ao redor que eles vão também trazer, vão liberar emoções, vão fazer uma série de coisas. E aí que tá, né? Você pode fazer esses exercícios dos bandas, né? Sem o ovo, né? Que também é importante, você pode estar fortalecendo esse períneo. Né? O músculo ali, aquele músculo que na Índia é chamado de Guda Marma, né? Que ele fica bem ali no períneo, né? Bem ali embaixo, que seria entre o ânus e a vagina. Ou, no caso do homem, o saco ali, né? Fica bem ali no meio. Esse é um músculo que pode ser estimulado também, porque ele é o Guda Marma, né? Ele tem uma ligação aí com chakras, com o chakra básico. Aqui, se eu não me engano, eles falam de músculo Ti, alguma coisa assim, e você pode estar estimulando com o ovinho esse ponto. Né? De todas as formas, Legal. mesmo que você estiver usando externamente o Yoniag, ele vai estar ajudando você a trazer consciência para aquele local. Está trazendo consciência para a sua Yoni sempre trabalhar o sagrado. Né? Então, seja dentro, seja fora, vai estar trabalhando. Aí a mulher que não pode colocar dentro vai trabalhar que nem o homem, vai trabalhar na geometria sagrada, vai trabalhar na musculatura externa e assim por diante, né, que pode ser colocado. Que mais que tinha de pergunta aí? Eu sigo aqui as que tem aqui. E o tempo, né? Não sei como Não, está. pode seguir. Não. A gente está com o tempo já apertando, mas pode seguir aí. Aqui eu acho que nem, não tem nenhuma pergunta. Ah, só uma pergunta que o pessoal perguntou aqui se o quartzo translúcido é o cristal. Chamam os quartzos translúcidos de cristal, mas na verdade todas as pedras que têm sistema de cristalização são cristal, né? Só para tirar essa dúvida aqui de uma pessoa que perguntou. Mas pode continuar seguindo aí, querido. Então, uma pergunta que foi colocada: pode ter relação sexual quando estiver usando? Pode,
né? Uma coisa que pode acontecer, né? Vai ter que ter um cuidado a mais, obviamente, mas pode ser feito. Tem algum perigo para a saúde? É aquilo que a gente falou. Se você tiver alguma restrição, Uhum. ou se você de repente não conseguir higienizar direito, colocar o Ione Egg ali e aí tiver alguma infecção, alguma questão desse tipo. E aquela Sim. coisa, se você de repente colocar algum cristal que não seja um Ione Egg bonitinho, feito para isso, né, a pedra feita para isso, pode machucar, pode ter alguma questão que aconteça ali na mucosa. E quais cristais jamais usar como Ione Eggs? Então, assim, obviamente jamais, que a gente sabe, né? Selenita, se você encontrar um ovo de pirita, imagina você colocar uma pirita ali, né? Que Meu, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, eu espero que nenhum ser tenha a ideia bizarra de fazer um ovo de pirita, porque com certeza algum desavisado vai fazer besteira. ovo, lembra? Eles fazem para toda pedra pode De fazer ovo, tudo, né? né? Só que a questão Sim, é sim. saber, nunca jamais você vai colocar uma pedra dessa. E algumas outras pedras, né, como eu falei, aí provavelmente a moça que fez isso aqui, que eu fiz uma pesquisa gringa, inclusive, né, era uma americana, provavelmente ela é uma virginiana também, tem muita coisa de virgem, porque são coisas que assim, você vê muitos ioni eggs dessas pedras, em teoria até pode utilizar, mas tem, como eu posso dizer, os poréns ali, né? Então, por exemplo, tingido a gente já falou. Então, pedras que podem conter chumbo, né, que tem aí a angelita, ela colocou aqui que tem, a galena, obviamente, imagina alguém fazer um ovo de Galena. galena e colocar ali, o chumbo é Não, gente, tóxico, pelo né? amor de Deus. É. A labradorita, né, embora ela seja linda, fala aqui por conta do alumínio, né, as fluoritas não deveriam ser utilizadas. Então, algumas As pedras, micas, cianitas, né? essas aí, imagina, né, vai ficar tudo purpurinado lá dentro. Imagina que lindo, né? Uma coisa. A crisocola, por exemplo, que é uma pedra extremamente feminina, mas ele coloca aqui que não, por causa do cobre, né, que pode soltar alguma coisa do Voz do cobre. cobre, sim. Então, é Melhor aquela não, coisa. né? Por mais que a gente saiba que a pedra ela vai estar super rolada, vai estar super lisinha, pode acontecer de soltar alguma coisa. Aí entra aquela coisa, tem o excesso de cuidado e tem a pessoa que realmente decide falar, eu quero fazer, eu vou utilizar. Porque sim, você encontra por aí Ioni Eggs, vendidos como Ioni Eggs, dessas pedrinhas aqui. Por exemplo, serpentinita, é, pode encontrar também aqui sodalita, eu já vi, e aí olho de tigre, né, olho de tigre que ela coloca aqui que tem fibras de amianto, então tem que tomar um cuidado para se utilizar. Então, para quem quiser ficar na Tem tranquilidade, gente que não indica nem o elixir, né, de olho de tigre, mas a gente faz, né? A gente usa numa boa. é o que eu falei, tem o excesso de cuidado e tem aquelas pessoas que estão mais tranquilas e falam, não, eu vou usar, tirando aquelas que a gente sabe que fatalmente elas vão, não tem jeito, né? A pirita ela vai reagir, é uma coisa que você botou na água, botou na umidade, ela vai reagir. Então é uma coisa muito importante se lembrar disso. Mas as mais seguras, quartzos, né? Que aí entra ametista, quartzo São os rosa, quartzo quartos. verde, jade e a obsidiana, né? A obsidiana com aquele porém que a gente já sabe que ela traz energia do caos, né? E tem gente que realmente Sim. tem uma coisa muito forte com a obsidiana, né? Dela trazer esse caos para a vida. Outro dia eu estava ouvindo um cara falar, mas eu falei, eu tenho certeza que ele foi aluno da Angélica, e no fim ele falou que foi. Porque ele tem horror da obsidiana. Ele fala aquela mesma coisa, né? Você tem que Tá enterrar, que jogar no nem rio, eu. não deixar ninguém chegar perto. Então é aquela coisa, né? A obsidiana, você tem que ter muita consciência que ela é uma pedra que ela traz essa energia do caos e você tem que saber lidar. Eu diria que ela traz essa energia de Kali. Né? Kali é aquela deusa que veio destruindo tudo que tem pela frente. Né? Então, assim, se você tiver Sim. ali bem para poder lidar com a energia de Kali, beleza. Se não, né, talvez é melhor pegar um quarto, né, uma pedra mais tranquila com relação a isso. Olha lá, a Fernanda tem pavor Sim. da obsidiana. Eu uso Aí, ela ó, por causa realmente. minha. É minha prima. Eu não tenho pavor, porque assim, eu sei que ela é uma força da natureza que, né, a destruição faz parte da natureza, tem energia de escorpião para falar sobre isso, Plutão, Shiva, Kali, então isso faz parte, só que você tem que ter isso de uma forma um pouco mais controlada, né? Senão é aquele vulcão que vem e destrói tudo. Né? Vem, destrói tudo, e aí você fica ali olhando, que nem aquele meme do John Travolta, né? Que ele fica ali procurando o que, que aconteceu, meu Deus, é porque a oxigênio veio e trouxe o caos para a vida. Mas é uma pedra, quando você for pesquisar sobre Ioni Eggs por aí, você vai ver que é uma pedra das mais utilizadas. O pessoal Sim, eu utiliza já vi. Eu loucamente. já pesquisei, já vi bastante sobre isso. Aliás, existem um grupo forte que o Amir se inclui nele, né, de pessoas querendo me animar a usar.
o ovinho de obsidiana. Eu estou sentindo no coração ainda se farei essa prática. Se eu fizer, vocês podem ficar tranquilos que eu vou dar o meu depoimento, tá? Vai dar tudo certo. Gente, eu não sei se é a minha conexão aqui ou se é a do Amir, mas o videozinho do Amir pausou. Me avisa aí, pessoal, se sou eu ou se é o Amir. Então, ela é uma Voltou. pedra. Voltou? Bicho, voltou? Tá tudo bem Acho que aí? era a minha, né? Acho que foi a minha conexão, né? Não foi abduzida? Tá tudo certo? A obsidiana, o papo da obsidiana não me abduziu ainda. Olha, eu vou te As falar. calcitas, as calcitas eu acho que não são muito indicadas, né, Amir? Eu não usaria de calcita. Então, é o que eu ia falar. A calcita, pela indicação, seria não, por conta da calcita poder ter aquela capinha de dipsita, tudo, mas ela é muito vendida como Ione Egg também. Você encontra marcas de Ione Egg com calcita laranja. Aí é aquela coisa. O que eu diria também é o seguinte: às vezes, você usar para um ritual, fazer alguma coisa um pouco mais rápida, talvez seja tranquilo. Ficar o dia inteirinho com a pedra, ficar ali, talvez possa trazer mais algum probleminha. Então, novamente, se quer a coisa mais tranquila, mais segura, siga essas aqui, né? Quartzos, jade e obsidiana. As outras, aí fica aquela questão, tem aqueles pequenos poréns dela, né? Mas, por exemplo, o ovo de calcita ele tende a ser bem polido, né? Então, não é aquela calcita que a gente pega que é tão porosa, né? Apesar da pedra calcita, no geral, ela ser porosa, né? Você tá aí ainda? Tá tudo bem aí? Tô lendo os comentários do pessoal aqui. Eu achei interessante porque Tá tudo ótimo. sobre a obsidiana, eu lembro uma vez que eu fiz uma live com duas obsidianas aqui, embaixo do celular. Literalmente o celular morreu. Literalmente ele morreu. E eu fiquei tipo a madrugada inteira ali para tentar, porque eu trabalho com TI também, né? Trabalhava, então eu tinha um certo conhecimento para tentar resgatar o celular. Mas só pensa o seguinte: você fiz a live bonitinha, né? Com as obsidianas aqui, de repente o celular apagou. Quando eu liguei, fica aparecendo aquele monte de letra, tipo aquela tela do DOS, do Windows. E eu falei: o que aconteceu? Sei. O celular foi morrido. Ah, Aí eu fiquei, bom, peraí, obsidiana tem que ser utilizada realmente no ritual, tem que ser utilizada num momento muito específico, né? Porque sim, tem aquele momento que você vai ter que lidar com as isso. sombras, né? Que você vai ter que lidar com, né, alguma coisa que está te incomodando ali, que você quer transmutar aquilo. Você quer ver aquilo que está na sombra, mas não é para todo momento. Né? Obsidiana não é aquela pedra que você pega e fala, vou dar um rolê com ela aí, vou usar ela no dia a dia. É uma pedra para você utilizar bem naqueles momentos de autoconhecimento. Eu não sei como é que tá o tempo aí, aqui já tá dando, sei lá, quase 11 horas, né? É, já tá acabando. É, falta 3 minutos. Quer falar um pouco da Lua? Então vamos aproveitar e falar um pouquinho da E, Lua, né? Que tá lindíssima aqui, e né? convido o pessoal para sua live aí também mais tarde, né? Que você vai fazer? Vou ver se eu vou conseguir fazer, né? Espero que sim. Mas se não fizer, eu vou mandar no Telegram. Se eu não conseguir fazer a live assim, eu vou mandar no Telegram bonitinho para todo mundo. Mas olha só, Lua em Peixes, então é a Lua da magia, né? É a Lua da espiritualidade, é a Lua do misticismo, é a Lua dos sonhos. E quando a gente tem aqui essa oposição de Peixes e Virgem, né, que você tem muito no mapa, o Virgem é um signo de terra. É aquele signo que materializa, né, que materializa o sonho de Peixes. E ambos, né, Peixes e Virgem, fazem aquele eixo que é o eixo do servir. Né? Então, tanto Virgem quanto Peixes é aquela energia do servir o outro, do ajudar, né, enfim. Então, é um momento muito interessante para você poder acessar os seus sonhos, acessar aquilo que você quer, para poder materializar com Virgem, mas sempre lembrando, para quê? O que isso vai trazer para os outros, para o universo? Então é muito interessante essa lua, a gente lembrar da questão de você pedir as coisas para o universo, mas para poder compartilhar. Né? Então, pô, você quer o que você quer na vida, né? Como que de repente isso que você quer pode ajudar outras pessoas? Isso é um ponto importante. E essa lua, ela está fazendo um trígono e um sextil, né? São aspectos fluentes muito bonitos com Urano em Touro. Né? Urano é o libertador. Urano é aquele que vem realmente trazer novas ideias, trazer intuições e libertar de questões do passado que possam estar atrapalhando. Né? Então, hoje mesmo eu estava falando, né? Hoje mesmo eu estava pensando aqui que a gente está para alugar uma casa também, aquela coisa toda. E eu falei, meu, eu não quero alugar do jeito tradicional. Eu quero fazer de uma forma diferente. E vai ter que ser de forma diferente. E eu mandei para a pessoa da imobiliária e ela falou, vou ver se o dono aceita isso. Se ele aceitar, beleza. Urano trouxe aí o diferente.
Se não, beleza, outra pessoa talvez aceite. Mas Urano fala sobre quebrar padrões, quebrar limitações, se libertar de questões de repente. Então, se você não consegue realizar, se você não consegue materializar o seu sonho, o que será que está impedindo? Que é uma oportunidade de você se libertar disso. Né? Se libertar o quê? Usando a intuição, né, que Urano traz. E Urano estando em Touro, né, ele fala muito sobre a matéria, sobre a realização. Aí envolve a vinda da Imperatriz, né, que fez parte aí do dia 20. Seremos derrotados.